Vai sobrar pra mim hoje, Reginaldo. Já vi tudo. É. Ah, não! Ah, não. Não venham me dizer que Lula não é, quando menos, um grande ator. É sim, talvez o melhor que já tenha pisado por estas terras. E uma vez eu já comentei isso aqui, mas agora estou botando por escrito porque eu comentei aqui só falando. Para entrar um pouco na teoria do teatro, Reginaldo. Reginaldo, você sabe que eu já fui ator amador? É, fiz teatro amador. É, eu era bom, viu? Para entrar... Verdade. Para entrar um pouco na teoria do teatro, o Lula não representa um papel como queria o comunista Bertolt Brecht. Segundo quem, né? Aquele que fala um texto tem sempre de manter certo distanciamento crítico, para que o espectador entenda que ali, afinal, se representa a realidade. Não é a realidade ela mesma, que é sempre mais complexa. O dramaturgo alemão achava ser esse o caminho que conduz à consciência crítica. Então, dizia o Brecht, contrariando a teoria clássica do teatro, inclusive, que vem lá da antiguidade mesmo, a personagem, ela tem sempre de ter uma nota cínica, de maneira a dar a entender que aquilo é uma representação. Né? O teatro de vanguarda faz muito isso. Né? A personagem sai da personagem, volta à sua condição de ator, de ser civil, fala com a plateia. O cinema de vanguarda faz muito isso, brinca muito com essa ideia. Todo o movimento dogma, que você já deve ter ouvido falar de cinema, que é aquele da câmera que treme, né? da coisa sem ensaio, né? Mexe muito com essa ideia de que, à medida que eu introduzo elementos que jogam, que explicam para o telespectador que aquilo é uma representação, eu faço realmente refletir sobre a coisa. Para que ele não entre no universo achando que aquela coisa existe mesmo. É para ele pensar que não existe. É para ele refletir. Tem um filme maravilhoso chamado Dogville que trata exatamente disso. Né? Quanta dica cultural dei? Momento cultural. Atrás de todas essas coisas aí que vai formando uma consciência crítica, uma rede de conhecimento e tal. Mas há uma outra escola de teatro e de representação. E o Lula é da escola do russo Stanislavski. Ele realmente, e o Stanislavski recomendava isso, ele realmente entra na personagem, ele assume a máscara de forma convincente, ele fala e a gente acredita que ele é de fato quem ele diz ser. Seu rosto, seu olhar, seus esgares, sua coreografia, Reginaldo, tudo enfim coincide com aquele que ele finge ser. E o Lula acredita que ele realmente é o Lula. O que você quer dizer com essa frase? Eu quero dizer com essa frase que existe um Lula personagem inventado pela sociologia. Existe sociologia de esquerda, existe um Lula inventado pelos historiadores de esquerda, existe um Lula inventado pelos partidos políticos de esquerda. Este Lula, evidentemente, não é um Lula de verdade, é uma personagem. Só que o Lula, aquele que mora em São Bernardo, quer dizer, São Bernardo e vários lugares, né, gente? Eu tenho até agora aquele apartamento, capô de 3 andares, que o nome eu não sei falar. Triplex. Isso. Então, aquele Lula de São Bernardo, ele realmente acredita que ele é o Lula personagem. Só que ele não é. Foi nisso que pensei ao ver o filmete de pouco mais de 3 minutos, está lá no meu blog, em que o poderoso chefão do PT fala sobre os 36 anos do partido. Sim, um período muito bem sucedido para a legenda. Pouca gente se dá conta do quão bem sucedido é. Desse total já são 14, agora em 2016, 14 anos no poder. Não é pouco não. 38% da existência do PT no poder. 38%. Bem mais que o PSDB, por exemplo. Muito mais que o PMDB. Vocês já se deram conta, desde a volta das eleições diretas para presidente, outros partidos venceram só 3 eleições. O PRN 1 com Collor, eu acredito que não existe mais. PSDB 2 eleições. E o PT venceu 4. 4. Isso significa que essa legenda reuniu, Reginaldo, todas as condições, e elas nunca foram tão favoráveis, para construir uma nova moralidade no país, ou ao menos para elevar o padrão ético da vida pública brasileira. E, no entanto, no seu 14º ano do poder, no 14º ano do poder petista,
O Brasil vive uma crise econômica inédita, uma crise moral sem precedentes, uma crise ética assombrosa. E nisso não vai juízo um juízo de valor porque eu não compartilhe dos valores petistas. Eu não compartilho. Notem, eu seria crítico, eu já disse isso, das escolhas do PT, ainda que o país estivesse crescendo 4% ao ano e que 96%, 100% das pessoas apoiassem. Eu não sou contra o PT só porque eles são ineficientes ou só porque eles são ladrões. Eu sou contra porque eu sou contra aquelas escolhas. Eu acho que a sociedade de mercado, com mais mercado, funciona melhor. Eu acho que a sociedade sem estatais funciona melhor. Ainda que o Brasil tivesse uma maravilha, estaria ainda melhor, eu acredito, com um Estado menor. Então eu não gosto do PT, ainda que o PT funcionasse. Quero que isso fique claro. Tá, se deu tudo certo. Não. Não, eu sou de outro credo. Eu sou de outra igreja. Eu sou de outra enfermaria. Meu pensamento é outro. Mas acontece que o PT não está crescendo isso tudo. A realidade que está aí, o Brasil não está crescendo. A realidade que está aí grita suas indecências. Mas o nosso ator, no vídeo, volta à sua ladainha de sempre. O seu PT, ele diz, é o partido mais importante do Brasil, Reginaldo. O que mais inovou? O que deu voz e vez aos trabalhadores, Reginaldo. O que criou o orçamento participativo, que é uma mentira, que não existe mais em lugar nenhum, diga-se de passagem. O que mais fez política social? Antes, diz Lula, trabalhador só aplaudia, nunca era aplaudido. É claro que ele está se referindo a si mesmo. Né? O único que era aplaudido até outro dia era ele. Era. Hoje não dá para comer mais nenhum fã copulenta lá do meu amigo Demarque. Para certamente não parecer arrogante, o Lula até admite que o PT, grande como é, pode ter cometido erros e pecados, mas ele assegura, são as virtudes da legenda que o fazem enfrentar o que ele chama de conservadores. O que o Lula está querendo dizer é o seguinte, que os que não gostamos do PT, não gostamos do PT porque eles distribuem renda. Será que a rejeição que existe hoje ao PT é por causa das qualidades do PT? Será que é isso? Ou será que a rejeição que existe ao PT é por causa do que eles fizeram na Petrobras? Por causa do petrolão, do mensalão, da roubalheira continuada? Será que é por causa das virtudes? Mas o Lula diz, não, são os conservadores. É uma pena que ele não tenha dito quem são os conservadores. Né? Porque nessa hora ele vira um bufão. Eu quero saber quem são os conservadores. Certamente, Reginaldo, ele não se refere aos empreiteiros com os quais se aliou na espoliação do dinheiro público da cidadania. Certamente ele não se refere aos banqueiros, que seu modelo remunerou e remunera com tanta generosidade, o que lhe garantiu a gratidão eterna do setor. Certamente ele não se refere a alguns potentados do dito capital nacional, que se embriagaram com juros subsidiados do BNDES, enquanto o Tesouro capitalizava o banco público com dinheiro captado pela Selic, com a diferença sendo paga pelos trabalhadores. Isso aqui é rapidamente, meu querido ouvinte. Quem põe dinheiro no BNDES, o Tesouro põe dinheiro no BNDES. O Tesouro pega esse dinheiro e paga pela taxa Selic. Juro quase 15% ao ano. Você paga. E depois empresta a 7, a 6, a 4. Quem pega esse juro, claro que fica feliz. Claro que vai achar que o Lula é o máximo. Não é? E alguns pançudos pegaram. E estão achando que o Lula é o máximo. Eu não peguei. E não pegaria. Ter vergonha na cara. Eu realmente acho uma pena que esse senhor esteja quebrando a cara. Presta atenção nesse trecho, Reginaldo. Presta atenção nesse trecho, Reginaldo. Eu acho uma pena que ele esteja quebrando a cara por causa de um apartamento e de um sítio michurucas. Quando eu digo que eles são michurucas, michurucas para os padrões de Lula. Para quem recebe 27 milhões só em palestras. Isso realmente é pinto perto do conjunto. O sistema que o petismo erigiu é muito mais nefasto do que esses pecados. É, do ponto de vista penal, criminoso, porque uma máfia se organizou para assaltar o Estado. Mas também é moralmente asqueroso, porque usou alguns caraminguás para distribuir a pobrada, fazendo-a sentir-se protagonista de um enredo que nunca existiu. Os juros têm que estar na casa do cacete hoje, por causa das porcarias que eles fizeram. Saibam que cada 0,5% de elevação da taxa de juro, a dívida pública, Reginaldo, cresce quase 10 bilhões.
0,5% cresce quase 10 bilhões. A cada 1 ponto, 20 bilhões. Isto é quase o que se gasta com o Bolsa Família. Né? E o Lula vem falar em distribuição de renda. Olha, tem vergonha moral, Lula. No vídeo, o Lula não diz que é ele hoje, ele, Lula, o elo mais fraco do PT. Infelizmente, o que mais causa repulsa às pessoas é esse partido incapaz de ser transparente até com o dinheiro da pinga. Até com o dinheiro da pinga. Porque isso também me fascina. Comentava essa semana com alguns amigos. Que lá para onde eu vou, tem um grupo de jornalistas. É impressionante que essas pessoas, com todo o dinheiro que acumulam, elas deixam de pagar até a pizza. Fica tudo tão fácil que não paga nem a pizza mais. Nem uma cozinha michuruca. Até a cozinha michuruca tem que ser encomendada para uma empreiteira. Michuruca, insisto, para os padrões. Né? Que a firma que fez é uma firma chique. Ainda vai demorar um pouco, Reginaldo, para que o conjunto dos brasileiros entenda o tamanho da farsa representada pelo PT e por Lula. A boa notícia é que ela começou a ser desmontada. Hashtag pronto, falei.